Olá! Olá, tudo bem? Você está no canal Caminhando com a Família Oliver. Primeiro vídeo Aqui nos Estados Unidos, em Colômbia, Carolina do Sul. Isso E mesmo. depois de uma viagem de 31 horas, e foi uma viagem insana. Exatamente, nós saímos 3 horas da tarde de Jundiaí. Chegamos às 5h30 no aeroporto de Guarulhos. Saímos às 9 da noite de lá com o voo. Chegamos às 5 da manhã, tudo horário do Brasil, né? 5 da manhã em Miami. Aí aconteceu tudo naquele aeroporto. Primeiro a gente passou pelo oficial da imigração, entregamos as coisas e fomos para onde, amor? Nós fomos para a salinha, responder algumas perguntas sobre o que a gente estava vindo fazer nos Estados Unidos, quanto de dinheiro a gente estava trazendo, se a gente tinha condição de se manter, o que de fato uma família estava vindo fazer, ainda mais entrando por Miami, mas depois indo para Carolina do Sul. Então quiseram entender toda essa dinâmica, e daí foi fundamental que a gente trouxe uma carta da agência explicando tudo direitinho. Então isso daí resolveu tudo. Saindo dali da salinha, então a gente foi pegar nossas bagagens. As bagagens só tinham as nossas na esteira, de tanto que demorou. E aí a gente se deu conta que teve uma mala de bordo que ficou no avião. E aí então a gente teve que esperar eles encontrarem a nossa mala, né? E aí veio a primeira providência de Deus, porque naquele cansaço todo, já meio estressado de ter passado, tentei que responder muitas coisas pro oficial da imigração, em inglês, daí em umas horas meio em espanhol, meio daquele jeito, apareceu uma guarda ali do aeroporto brasileira. Sim. E aí também isso também ajudou, porque daí ela foi super simpática e ajudou bastante a gente a procurar a mala. Enfim, quando a mala chegou, aí a gente não encontrava a nossa amiga que estava nos esperando lá. E aí a gente falou, vamos colocar, porque lembra que a gente falou no outro vídeo que nós compramos um chip para os primeiros 2 dias, até a gente resolver o plano de celular. Então a gente, enquanto tava não encontrando nossa amiga, Andréia, a gente colocou esse chip pra poder tentar falar com ela, porque eu já não tinha mais telefone, nem ele. Mas aí o chip não funcionou, Não. né? E não funcionou, e daí não ia funcionar mesmo. Mas a empresa foi super legal depois, porque depois a gente explicou, olha, a gente foi obrigado a comprar um outro chip lá, e tudo, então eles ressarciram todo o dinheiro, tudo certinho, mas foi um estresse inicial, porque a gente ficou sem celular e não sabia onde estava a nossa amiga. Aí ela apareceu, graças a Deus. E aí realmente foi a segunda provisão de Deus, porque pegamos um carro de Miami para viagem aqui para Colômbia, 10, 11 horas de viagem, mas o que aconteceu foi o seguinte: quando a gente estava no aeroporto de Miami, a gente descobriu que a empresa que a gente alugou o carro era assim, era no aeroporto ainda, mas era tipo assim, tinha que pegar um trem para chegar até o lugar do aeroporto. Então se não fosse a Andréia, a nossa amiga que foi lá nos receber, a gente ia estar perdido, porque a gente ia ter demorado pelo menos umas 2 horas a mais até pegar o carro, com a família cansada, Nossa. com a quantidade de malas e tudo que a gente tava. Tipo, não tinha a menor possibilidade de pegar trem com a quantidade de malas e com as crianças cansadas como a gente tá. Não tinha a menor condição, né? E aí ela também nos ajudou muito, porque ela comprou as cadeirinhas de carro pra nós, pedi pra ela comprar e no final os pais dela nos deram de oferta e ela trouxe pra nós, então já tava tudo instalado no carro, a cadeirinha das meninas mesmo. E aí a viagem transcorreu tudo bem, foi uma viagem tranquila, muito cansativa. A gente chegou à noite já aqui, aquela coisa assim, quando chegou no final, a gente, né, parecia que estava mais longe do que nunca, passava milha, e não parecia que não acabava nunca a viagem. Hoje a gente teve o que a gente considera nossa terceira grande provisão de Deus, porque a gente veio, a gente não conseguiu, né, no Brasil levantar todo o dinheiro que a gente precisava inicial para chegar aqui. E como a gente já tinha compartilhado em outros vídeos, outros posts e nas nossas cartas
missionárias, a gente aqui precisa ter um transporte. Deus foi muito gracioso conosco nas últimas semanas no Brasil e tocou o coração de muitos irmãos. Então a gente conseguiu quase todo o dinheiro. Mas a gente de fato não tinha ainda o dinheiro para comprar o carro. Então a gente veio com uma quantia que não é nem metade do que na verdade precisa. E aí uma igreja que ficou sabendo que a gente estava aqui e da nossa necessidade, se prontificou em completar o dinheiro para a compra desse veículo. Então foi uma grande provisão, a gente ficou muito feliz, né, com aquilo que Deus já tem feito e tem trabalhado. Então a gente queria nesse vídeo agradecer a Igreja Brasileira, os nossos parceiros, tanto aqueles que têm contribuído mensalmente, como aqueles que contribuíram nessa reta final, que entenderam os propósitos de Deus com as nossas vidas, aquilo que Ele quer fazer através de nós, realmente entenderam o trabalho da Crossover, o que ela tem feito em termos de plantação de igreja e de proclamação do Evangelho em contextos tão fechados, e tem sido bem. Então a gente quer agradecer e agradecer a Deus mesmo por aquilo que não foi totalmente possível do Brasil, vamos dizer assim, mas que chegando aqui Ele pôs a mão, Ele completou, Ele ouviu nossas orações. Então, como a gente sempre falou em outros vídeos, creia realmente na poderosa mão de Deus, naquilo que Ele vai prover. Não que isso é o mais importante, né? Muitas vezes nem sempre a gente consegue ser provido de todas as coisas, mas Ele sempre dá a oportunidade, se não é através de uma oferta, de uma igreja como aconteceu aqui, talvez um trabalho, uma oportunidade de alguma coisa, mas Deus Ele sempre provê. E quando a gente passa pelos desertos, pelas dificuldades, até por momentos de dívida, momentos difíceis que podem acontecer na vida de qualquer pessoa, Deus Ele tem o melhor pra gente, né? Então Deus Ele sempre é fiel com aqueles que realmente colocam o reino em primeiro lugar, né? Então é isso, pessoal. Curta, compartilhe esse vídeo, continue caminhando com a gente e caminhando com a família Oliver. Isso mesmo. Tchau, gente.